também já vou avisar tanto o professor quanto vocês que a aula está sendo gravada, tá bom? Depois essa aula será disponibilizada novamente no nosso canal do YouTube para aqueles que ainda não estão inscritos. Então, acessa no YouTube, coloca Liga Acadêmica de Dor Orofacial, FORP USP, e só realmente, assim, as boas-vindas para todos aqueles que são da FORP, quem não é da FORP também. A gente está sempre trabalhando para tentar trazer tudo para vocês com melhor conteúdo. Então, hoje a gente vai mais fazer um bate-papo com o professor, mas antes disso eu queria aproveitar e falar um pouco sobre como é que vai funcionar esse semestre com vocês mesmo e porque assim a gente tem algumas mudanças, né? Devido ao novo estatuto que foi feito pelo nosso centro acadêmico da FORP USP, já não será mais emitidos os certificados por semestre, certificado por dia de palestra, e sim certificado por semestre com uma carga horária total de acordo com o que a pessoa tiver assistido. Só que para isso é necessário e obrigatório que a pessoa tenha participado no mínimo de 70% das atividades. Esse 70% equivale a 7 palestras, tá bom? E como é que a gente vai levar esse controle, né? Tanto para quem é da FORP ou para quem é de fora, a gente vai exclusivamente enviar um link, né, um formulário que vocês terão que preencher. O link do formulário só ficará disponível no chat do nosso Google Meet, daqui, né? Se vocês vierem falar com a gente para a gente enviar o formulário para algum outro tipo de e-mail, a gente infelizmente não vai poder compartilhar esse link, tá bom? Então prestem bastante atenção, são perguntas super simples, então vou lembrar a todos que qualquer erro de digitação cometido é por vocês, na verdade, porque automaticamente o sistema gera os certificados, né? Então, da forma que você quer que seu nome apareça no certificado, é desse jeito que você vai ter que preencher, tá bom? E verifica que você esteja colocando seu e-mail escrito certo, tá bom? Confere duas vezes. E além disso, a parte mais importante é que no final da palestra, sempre a pessoa que estiver como mediador, ela irá realizar uma pergunta para o professor, né? E a resposta que o professor falar é exatamente o que vocês vão precisar colocar no formulário. As perguntas sempre são coisas simples, não é nada muito elaborado, as respostas do mesmo jeito, é alguma coisa bem curta, sucinta. Então, prestem bastante atenção nisso, tá bom? E após 30 minutos de começada a nossa aula, a nossa palestra, não será mais permitido o acesso de nenhuma outra pessoa, exatamente para a gente conseguir levar um controle. Eu espero a colaboração de todos realmente nesse semestre com essas novas regras. E também eu vou pedir para evitarmos de ficar colocando talvez as respostas no chat. O chat do Google Meet é mais para tirar dúvidas em relação à palestra mesmo, né? E a gente vai conversar, vai repetir as respostas, uma, duas, se for preciso até umas 3 vezes, mas eu peço que o chat fique exclusivamente para tirar dúvidas do professor, tá bom? Eu acredito que é isso por hoje, né? Então, realmente, sejam todos bem-vindos e queria falar um pouquinho, né, sobre a carreira agora do professor Yuri. A gente batalhou um pouquinho, né, para conseguir uma data específica e tal. E considerando que ele também está na Dinamarca, a gente tem um fuso horário diferente, ele se dispôs realmente a estar aqui com a gente. Para ele já é quase 10 horas da noite, se eu não estou enganada. Então, obrigada realmente, professor, por essa disposição, né? Ele é professor
da Unicamp, né? Só que ele se encontra na Dinamarca como pesquisador visitante. Então, o professor também, ele fez graduação, né, na Odonto, na Universidade Estadual de Maringá. Ele é associado da IASP. Então, assim, na verdade, o currículo do professor é fantástico. Ele trabalha com um dos maiores pesquisadores sobre dor orofacial, que é o Peter Svensson, se eu não estou enganada, não é mesmo, professor? Então, eu acho que a gente não poderia ter melhor pessoa para falar assim sobre o que está sendo pesquisado hoje em dia, como a gente pode se envolver mais com essa situação, né? Quão importante que ela é. Então, assim, ele hoje em dia é uma das referências em dor orofacial e seja bem-vindo, professor, e é um prazer contar com você hoje. Tá certo. Bom, Aira, primeiro, obrigado pela oportunidade, eu que agradeço e por esses seus 5, 6 minutos aí dos recados, eu pude ver o quão organizado a liga de vocês é e tem ficado, e eu fico muito feliz de ver isso. Então, realmente, eu parabenizo a iniciativa dos alunos de graduação da Faculdade de Odontologia lá de Ribeirão Preto, da USP. Parabéns pela iniciativa. Eu tenho acompanhado assim, um pouco mais de longe, eu não sou muito ativo essa questão de rede social, mas eu tenho visto assim a qualidade das pessoas que vocês têm chamado. Então acho que vocês estão de parabéns por estar contribuindo então para a gente trocar uma ideia sobre essa área de orofacial que tem realmente ela tem crescido muito e eu pude ver isso nesse meu curto período. Eu ainda sou muito novo ainda nessa área, ainda não me considero. E o que eu gostaria de falar para vocês hoje, para todos vocês, especial que eu tô dando boa noite para todo mundo que eu consigo ver aqui na tela, né, para todo mundo que ainda vai e já está chegando aí. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, dando obrigado também pela oportunidade de estar aqui falando um pouco. E como a Ayran falou, a gente teve um pouco de dificuldade para agendar aqui, a diferença de fuso horário da Dinamarca, por exemplo, são 5 horas na frente. Então, a gente tentou achar esse horário que seria um horário razoavelmente bom para vocês, já no final da tarde, para quem eventualmente trabalha. E aqui, para mim, um pouco, eu não durmo tão cedo assim. Eu falei, não, a gente dá para fazer isso aí. E aí veio a questão do tema, né? E eu tenho visto se vocês têm trabalhado com alguns temas específicos, eventualmente, e aqui ela me deixou um pouco aberto. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? É bom que a gente tem liberdade, mas ruim porque assim, não, eu preciso dar um foco, alguma coisa para que isso possa ser produtivo de alguma forma para quem está escutando. E aí foi quando eu falei assim, e aí eu fui fazendo uma recapitulação. Esse tempo de quarentena a gente acaba refletindo algumas coisas. Eu fui refletindo na minha trajetória da onde eu comecei até onde eu fui. E eu acho que tem algumas coisas interessantes, alguns desafios que eu passei e que eu até hoje enfrento nessa área da dor orofacial como uma especialidade. E talvez eu vou compartilhar esses desafios com vocês que eu passei, falando também algumas perspectivas novas, que eu acho que para quem está começando, como a maioria de vocês aí, estudantes de graduação, mostrando assim que há em meio a toda essa, às vezes assim a gente está vivendo esse momento, né, que a gente tem muita notícia ruim sobre vários aspectos. Eu acho que a área da orofacial, acho que particularmente a gente tem algumas notícias boas que nos permitem ter boas perspectivas, então aí para o que virá. Então eu vou intermediar um pouco contando a minha história dos desafios, e aí eu vou comentando sobre os desafios. Isso muito o foco principal são os desafios que eu passei nesse caminho de pesquisar nessa área, que pode ser de interesse para alguns de vocês aí, eventualmente. E o que eu gostaria de começar, se eu já puder começar, Na verdade, posso eu só começar? Se você quer queria fazer alguma coisa? lembrar mais uma coisa para o pessoal. Pessoal, não se esqueçam de deixar a câmera fechada, o áudio fechado, tá bom? Então, às vezes vocês não prestaram atenção e a câmera tá aberta, tomar bastante cuidado com isso, tá bom? E pode continuar agora, professor.
A palestra é sua e fiquem à vontade, qualquer dúvida que vocês tiverem que vocês quiserem perguntar para o Sim, professor, coloquem no chat. E vai ser isso, mais um bate-papo hoje mesmo. E para quem tem interesse mesmo nessa área. tá. Não, muito bem, então. Então, como ela falou, acho que às vezes para fechar a câmera, eu acho que facilita a questão das conexões, né, para não pesar muito. E aí aqui, pessoal, ó, só para ver, para a gente fazer uma dinâmica, né, como vai ser mais realmente, a ideia é ser um diálogo, um bate-papo, eu já deixei o chat aqui aberto, aí qualquer dúvida que vocês forem tendo ao longo da minha fala, vocês já coloquem aqui, aí eu já respondo, a gente já pode começar a interagir da melhor forma que a gente pode, né? Bom, então voltando ao que eu estava falando, nessa questão de desafios e perspectivas, eu diria para vocês que eu estava em vias de ser um dentista muito frustrado. Isso lá em 2000, em meados de 2000, quando eu comecei a minha graduação. Porque o que aconteceu? Eu fui conforme eu fui evoluindo e passando nas disciplinas, né, nas disciplinas ali históricas da odonto, né, então dentística, periodontia, endo, eu fui vendo assim que não era legal, mas parece que não era aquilo, não estava me achando. E aí eu já estava a faculdade que fiz, a Universidade Estadual de Maringá, ela era uma faculdade, na época ela já estava uma faculdade que era uns 5 anos, né? E aí a disciplina de prótese, ela era talvez uma das últimas que a gente foi ter contato. E foi lá nessa disciplina de prótese, ali em 2008, eu já estava lá no meu quarto ano, então, que entrou na época era um professor que tinha acabado de chegar lá, não sei se alguns de vocês com certeza conhecem, o professor Rafael, lá de Maringá. Um abraço se tiver algum aluno dele aqui escutando, pessoa muito gente boa, gente finíssima. E aí ele chegou, e aí foi onde eu tenho a minha lembrança, a memória de foi ali, então já no quarto ano que eu comecei a ouvir falar sobre essa questão de dor orofacial, e aí na época a ênfase era muito grande, né, na chamada disfunção temporomandibular, a questão da DTM e tal, não sei o quê. E ali eu comecei a ver, digamos assim, uma luz no fim do túnel. Então eu acho que por essa minha experiência, eu acho que talvez o primeiro grande desafio que eu enxergo isso como um desafio ainda para essa área é que ela claramente, de um modo geral, a educação em dor orofacial, ela ainda é muito insuficiente nas faculdades de odontologia. Eu, às vezes, tenho a oportunidade de conversar com alunos que fazem graduação em universidades aí do estado de São Paulo e outros locais, e a gente vê claramente que esse conteúdo, quando ele existe, é por talvez assim, tem algum professor que tem interesse naquela área, ele conseguiu estabelecer. Eu dou o exemplo da faculdade que eu fiz a minha pós-graduação, que é a Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB, a co-irmã de vocês aí, do pessoal da FORP. Eventualmente aí na FORP também, eu estava conversando com a área, tem pesquisadores assim que têm esse interesse, eles acabam tendo estabelecido, mas não é nada ainda que é generalizado, que todas as faculdades têm isso à sua disposição. Então, acho que isso é um desafio ainda que a gente tem. Porque uma coisa é o seguinte, se você não tem, essa é a minha perspectiva, se você não tem nem o conhecimento de que aquilo existe, de que aquilo é viável, de que aquilo é um caminho, você não tem nem como saber se você vai se interessar ou não por dor orofacial. Aí você pode passar a formação inteira, a sua formação inteira na odontologia e talvez nunca ter ouvido falar de coisas que você deveria ter ouvido falar, assim, a gente vê a importância disso cada vez mais. Então, eu vi isso na minha formação, né? No meu entender, eu comecei a ter esse tipo de contato com essa área já muito tarde na minha graduação. Já tinha passado por várias outras disciplinas, onde seria importante, interessante eu já ter essa base da dor orofacial. Então, eu acho que isso é um desafio muito grande que nós temos como uma especialidade. Como que a gente pode se inserir dentro da odontologia, considerando as outras áreas, a importância das outras áreas também. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu percebi na minha formação,
Só que o que aconteceu, e agora eu falo da primeira parte da perspectiva, pessoal, é que eu estou falando 2008, então um pouco mais de 10 anos, muita coisa mudou. E aí eu começo a falar hoje desse ano de 2020, como eu digo para vocês, que tem sido um ano, acho que vem a trazer boas perspectivas para a nossa área. A primeira grande perspectiva, eu vou comentar um pouco mais, é que finalmente a gente tem hoje um instrumento que eu acho que vai ser um marco histórico, que é a classificação internacional da dor orofacial. Né? Então, o que isso significa? Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas basicamente significa que há agora, bem delimitado, o que é o escopo da dor orofacial, que tipo de doença e distúrbios são da competências de quem é especialista naquela área. Então, isso foi um marco que significa um consenso dentro dessa área, e a partir daí a gente tem uma base, vamos dizer assim, para que isso possa ser construído, a gente tem uma base para que isso possa ser implementado nas diversas faculdades, cada uma eventualmente levando para um lado que tem a sua expertise maior ou menor, porque o campo da orofacial é um campo gigantesco, que permite que isso possa ser inserido dentro ali de uma cadeira de endodontia, dentro de uma cadeira de periodontia, dentro de uma cadeira eventualmente de prótese, de cirurgia, enfim. Então, acho que isso foi um marco, ela foi lançada em fevereiro. Então, acho que isso representa realmente uma coisa que foi histórica. E um segundo marco que eu também quero chamar a atenção de vocês é que agora, no final de março, acho que final de abril, alguma coisa assim, no semestre que acabou de passar, depois de muitos anos também, essa área da dor orofacial, ela se tornou, então, a 12ª especialidade reconhecida nos Estados Unidos. Por que eu quero chamar a atenção dos Estados Unidos, sendo que no Brasil já está desde 2002? Não é nem por nenhuma crise de vira-lata, não, mas a gente sabe que essas coisas, quando partem desses países que têm, os Estados Unidos, ele é uma potência em pesquisa. Então, acho que esse reconhecimento da dor orofacial como dentro da odontologia nos Estados Unidos, isso vai respingar também, eventualmente, em benefícios que a gente pode colher aqui também no nosso país. Então, acho que esses são dois marcos que mostram, como eu estava falando para vocês, pessoal, uma mudança, talvez, que traz essa perspectiva interessante de que talvez isso possa, no futuro, ser melhorado. Então, assim, implementar e melhorar, então, essa questão da educação da dor orofacial dentro das faculdades. E aí, com isso, e aí isso é óbvio, se você tem essa oportunidade de que alunos e que o máximo possível de estudantes eles possam ter contato com isso, ali você pode despertar interesses, como foi o que aconteceu comigo. E como que e essa é a história que eu vejo de muitas outras pessoas que hoje já pesquisam nessa área. Ela conheceu aquilo e aquilo chamou a atenção dela, porque quem conhece, vocês que estão aqui todos, eu acredito que tem maior ou menor interesse, vocês veem que isso é uma área que é realmente apaixonante, porque ela é um pouco diferente do modo tradicional, como a gente enxerga a odontologia, em termos ali de procedimentos. Então, ela tem por si só essas especificidades que, quando você permite que a pessoa tenha esse contato, esse conhecimento, eu acho que isso vai estimular. Então, você vai abrir para a pessoa, mostrar, isso aqui é legal, vou pesquisar, nossa, isso aqui é legal, quero talvez que isso seja a minha prática clínica. Então, acho que isso é uma perspectiva muito boa aí para o futuro. Bom, então, foi assim que eu entrei. Então, no final da minha graduação, eu me achei dentro dessa área específica. E aí que eu fui descobrindo, isso aqui já é uma especialidade. E aí eu fui tentar depois ver meios de me aprofundar nesse estudo. Na época não havia tantos cursos de especialização nessa área como hoje já se tem. E na época eu também, por muita influência desse professor que eu citei para vocês, o professor Rafael, eu fui em 2010 um curso, um treinamento clínico, digamos assim, lá em Bauru, que foi o meu orientador de mestrado, de doutorado, o professor Paulo Conte, que eu acredito que muitos de vocês, se não a maioria, o conhece. E lá
eu tive, então, o meu segundo grande desafio para mim. Isso foi uma coisa que também me chamou a atenção, que é o aspecto interdisciplinar dessa área da dor orofacial. E pelo menos assim, eu vejo poucos exemplos de neurologia que você precisa mais desse conhecimento mais amplo de outras disciplinas para você lidar com todos os desafios que um paciente com dor orofacial ele vai lançar para quem está ali fazendo aquele atendimento. E aí, nesse sentido, a minha pesquisa de mestrado, quando eu iniciei essa minha formação na pós-graduação, e agora já lá em Bauru, isso em 2011, foi com cefaleia, dor de cabeça. Aí, na minha cabeça, nossa, mas dor de cabeça, isso é uma coisa médica, assim, neurológica, não, qual que é essa relação? E aí, de novo, um novo mundo se abriu para mim quando eu fui perceber a importância disso. E aí você vê, então, esse desafio que é você sair um pouco para mim, foi saindo completamente da minha zona de conforto, eu nunca tinha tido contato com conceitos e classificações e formas de se avaliar, como eu aprendi na minha formação de pós-graduação, tendo que estudar essa área de cefaleia, e foi ali que eu conheci e vi que tinham outras pessoas que já há muito tempo também labutavam com isso, e vocês são privilegiados, eu acredito, em Ribeirão Preto, de terem isso, por exemplo, aí na Faculdade de Medicina, no Hospital das Clínicas lá, vocês têm lá no Centro de Cefaliatria, acho que hoje ele já está aposentado, mas de vez em quando ele vai lá, o professor especial, ele foi um dos que também percebeu essa importância da interdisciplinaridade ali e falou assim, nossa, mas eu acho que os pacientes com cefaleia, eles têm essa parte orofacial, acho que a gente precisa unir forças aí. E aí foi onde eu conheci o professor especial, e aí foi onde eu conheci também a minha colega, queridíssima, a professora Juliana Sturginski Barbosa, acredito que a maioria de vocês também conhece, e ali eu comecei a perceber, assim, a riqueza que era esse universo interdisciplinar da dor orofacial. E aí, de novo, nesse meio também eu comecei a especialidade, um treinamento clínico mais profundo, e aí onde a gente começa a perceber realmente que se você não unir forças de outras áreas, assim, infelizmente a gente não vai muito longe sozinho, cada um no seu ali, eu sou como dentista, eu vou pegar e vou fazer as minhas coisas aqui, eu como fonoaudiólogo, eu como fisioterapeuta, eu como enfermeiro, eu como médico, enfim, seja lá o que for, a coisa não vai muito assim. Então, de novo, esse é um desafio, porque não é fácil você construir uma equipe, ou uma equipe de pesquisa, muito menos ainda, onde você tem a possibilidade que isso aconteça, mas as pesquisas que realmente movem, vamos dizer assim, esse campo, elas têm esse caráter interdisciplinar muito grande. E aí eu volto para chamar a atenção para vocês de perspectivas. Justamente essa classificação de dor orofacial que eu comentei com vocês, ela está publicada, o meio escolhido para disseminar isso foi numa revista, que é a revista da Sociedade Internacional de Cefaleia. Então eu diria assim, essa classificação internacional, ela já nasceu interdisciplinar, porque ela foi escolhida, ali foi uma decisão desse grupo de pesquisadores e professores e clínicos que fez, foi uma decisão constitucional, a gente vai publicar isso num jornal médico para mostrar que esse paciente, essas fronteiras de demarcações de especialidades, eu sou dentista, então eu posso fazer aquilo, eu sou médico, então eu posso fazer aquilo, isso é uma coisa que quando chega na prática mesmo, essas fronteiras, essas barreiras, elas precisam ser derrubadas, senão a coisa não vai evoluir. E a pesquisa, ela caminha também nesse sentido. As pesquisas que eu tenho contato, que são mais significativas do ponto de vista prático ali, aí eu falo muito para quem vive o dia a dia ali, de lidar com os pacientes, são as pesquisas que envolvem esse olhar e englobam esse olhar mais interdisciplinar também. Então, acho que essa perspectiva de ter essa classificação
nessa revista médica, eu acho que ela abre esse horizonte aí para que a gente possa ter essas pesquisas de orofacial elas sendo cada vez mais relevantes do ponto de vista ali do paciente, que no final das contas é quem a gente quer ajudar. Então, assim, esse contato que eu tive com a cefaleia, com a parte de dor de cabeça que eu estudei no meu doutorado, continuei estudando um pouco também no mestrado, perdão, e continuei também um pouco no doutorado, ela me abriu a importância de realmente falar, não, realmente assim, sozinho aqui, a gente não vai conseguir muito. Então, assim, você tem que se associar de alguma forma para quem quer lidar nessa área com clínico, você tem que construir uma equipe de profissionais de outras áreas que vai ali, que você vai poder trocar uma ideia, porque senão esquece, você não vai conseguir fazer um atendimento de qualidade sozinho para o seu paciente. É impossível, né? Vocês já ouviram falar muito desse conceito, acho esse tal do paradigma biopsicossocial, ele é muito bonito na teoria, mas para implementar isso na prática, isso é um desafio muito grande. Mas como eu disse para você, pessoal, acho que de 10 anos para cá, o que eu tenho visto é que tem havido esforços de todos nessa área para que isso possa ser implementado de fato. Mas é óbvio que há muito ainda a ser feito, acho que ainda há muito a ser feito, e cabe, acho que nós, uma geração nova que está vindo aí, já ter essa mente mais colaborativa, digamos assim, um pouco mais aberta, sem delimitar muito fronteiras. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito quando eu comecei a pesquisar essa área. Não é que assim, então porque eu sou dentista, eu não vou poder estudar paciente cefaleia, porque eu sou um fonoaudiólogo, não vou poder estudar paciente de orofacial. Não. Isso não existe. Na prática, a gente tem que realmente tentar construir algo juntos. Eu acho que essa é a melhor forma de realmente avançar nessa questão de pesquisa. Então, esse foi um desafio que eu tive, isso foi uma coisa que eu carrego comigo até hoje. Tento implementar na medida do possível, tento me cercar de pessoas com diversas expertises e aí a gente tentar construir algo que seja, de fato, significativo. E aí, então, aí eu terminei esse meu mestrado nessa parte de cefaleias ali em 2013, comecei meu doutorado, e aí foi onde eu tive a oportunidade de vir aqui para a Dinamarca, aqui em Aarhus, né? Aarhus é uma cidadezinha que fica... A Dinamarca é um país muito pequenininho. Eu até brinco com todo mundo, fala assim, a Dinamarca é um condomínio, se for comparado com o Brasil. É um país muito pequeno, um país muito homogêneo, são pessoas muito boas. E aí aqui é uma cidadezinha no meio da ilha, a Dinamarca é basicamente uma península, e você tem essa cidadezinha que chama Aarhus, e aqui que está, então, que é a faculdade onde o professor Peter Svensson, né, ele já leciona aqui, ele é chefe da seção de dor facial há muitos e muitos anos. Ele foi um dos que, vamos dizer assim, que tomou a liderança, né, nessa questão, como comentei com vocês, dessa Associação Internacional de Cefaleia, que acabou de sair em fevereiro, né, ainda está em inglês, mas assim, a gente já tem a equipe, vamos dizer assim, aí do Brasil, sob a liderança do professor Paulo Conte, da professora Daniela, também de Araraquara, eles já estão se movimentando. Acho que a Sociedade Brasileira de Cefaleia também está ajudando nessa parte para a gente poder traduzir esse documento para o português brasileiro o mais rápido possível. Mas, para quem consegue ler inglês, hoje em dia também é muito simples, tem o Google Tradutor ali, ele consegue fazer, você consegue ter acesso a esse documento, que eu acho que é uma coisa que vocês todos deveriam procurar. Bom, e aí eu vim para a Dinamarca em 2014 para fazer esse doutorado de sanduíche, e aí eu entrei, digamos assim, ou me deparei com esse meu terceiro grande desafio, que é o mais ou menos o que eu estou até hoje, do quebrar minha cabeça, foi me deparei com desses conceitos que a gente chama de biomarcadores, fenotipagem. Vocês já tiveram um bate-papo também com a Dinamara um pouco sobre isso aí. E eu acho que isso talvez hoje E isso é interessante porque esse assunto de biomarcadores ele tem ficado muito famoso
ele começou a ficar muito famoso, principalmente em pesquisas com câncer, e aí depois ele foi isso já há algumas décadas atrás, depois ele foi se espalhando para as outras áreas, chegou na dor e chegou, obviamente, também na dor orofacial. Mas, basicamente, a ideia é muito simples, é você pegar ali, então, geralmente nos modelos clássicos de se fazer um tratamento, de se testar um tratamento, e eu acho que vocês têm visto isso muito com o Covid, né? Essa questão de como é que você testa o efeito de uma terapia. Você pega um grupo que vai tomar droga, você pega um grupo que vai tomar um placebo, vai tomar uma outra droga já padrão, que a gente chama de referência, e depois você compara. O que eles depararam é que assim, existe uma variabilidade muito grande, né, em quem responde esse tratamento. Então, uns melhoram, outros não melhoram, uns melhoram só um pouco, outros melhoram muito. E aí, mas todo mundo tem, teoricamente, essa mesma doença, né? Por que uns respondem melhor, outros não respondem tanto? E aí começou-se a perceber, às vezes existem características nesses pacientes aí que os diferem um do outro, embora eles tenham o mesmo, vamos dizer assim, a mesma etiqueta, e essa etiqueta você pode chamar de dor miofascial orofacial, você pode chamar de dor na TEM, você pode chamar ela de síndrome da ardência bucal primária, você pode chamar de dor neuropática pós-traumática, são todas categorias de diagnósticos que estão na ICOP, depois, de novo, para chamar a atenção e a curiosidade de vocês. Mas, enfim, então essas etiquetas, eles viram, não, mas essa etiqueta não é suficiente, a gente precisa ver mais alguma coisa que talvez pode nos ajudar melhor. E, então, foi movido por essa observação, é uma observação empírica, e acho que vocês também, no dia a dia, quem aí já trabalha com paciente, quem já tem a oportunidade de ver um paciente e de fazer algum tipo de terapia, já percebeu. Alguns você faz o tratamento, e daí depois de um mês você sai de lá achando que você é um dos melhores clínicos que tem. Nossa, minha taxa de sucesso é altíssima. Aí você vai pegando uma confiança para fazer ali um tratamento, fazer uma placa, fazer um aconselhamento e fazer não sei o quê, enfim, independente da terapia que você faz. Você pode deparar com outro paciente que aí você vai fazer aquele protocolo, você vai seguir aqueles passos que você já está confiante de fazer e você tem basicamente uma resposta completamente oposta que você teve. Mas o que aconteceu? O que eu perdi? E aí é nesse ponto que entra a pesquisa como eles chamam de, aí a gente dá esse nome de biomarcadores, e aí nesse caso específico que eu estou falando aqui, são características que você observa, você mensura para além do diagnóstico, e isso vai poder te ajudar a eventualmente direcionar uma terapia que já é existente para um ou para outro paciente, dependendo dessas informações. E aí existem várias categorias de biomarcadores. Você pode ter biomarcadores genéticos, esses são talvez alguns clássicos, você pode ter biomarcadores que usam imagens, por exemplo, neuroimagem, características radiográficas. Você pode ter biomarcadores que são relacionados, isso para a nossa área é extremamente relevante, com aspectos emocionais do paciente, de como que ele se comporta na sociedade, então hoje a gente chama esse aspecto psicossocial. E outras características, no meu caso, e aí no meu doutorado eu trabalhei muito com neurofisiologia, são basicamente testes, ou testes onde eu consigo, de maneira indireta, obviamente, mas de uma maneira válida e confiável, medir atividade neuronal, ver o que está se passando ali com o sistema nervoso, tanto periférico quanto central do paciente. Ali você consegue perceber se um está um pouco mais alterado por uma direção ou se está alterado por uma outra direção, e se isso possa indicar que talvez um tratamento possa ser melhor ou pior que o outro. Tá, então, esse é o desafio de hoje. Isso é uma coisa que está muito em moda hoje, tentar procurar. Mas aí vem a minha grande questão, que é a seguinte, e isso é uma coisa que eu tenho me deparado muito, é que ainda, pessoal, a gente está muito incipiente. A gente, primeiro pelo seguinte motivo, imagina, um ser humano, você pode categorizar ele de diversas maneiras. De diversas maneiras.
E as pesquisas que procuram biomarcadores, é óbvio, cada um vai puxar um pouco a sardinha mais para aquele lado que ele é mais expertise. Por exemplo, se eu for falar de biomarcadores, eu vou falar daqueles que eu estudo, que são os que eu tenho ali meu interesse, mais a parte neurofisiológica, de testes somatosensoriais, etc. Você vai conversar com alguém que trabalha mais com genética, você vai, pô, eu vou trabalhar com genética. Se é alguém que faz com imunologia, vai falar imunologia. Você vai pegar um psicólogo e vai falar, não, o aspecto psicossocial é importante. E aí, o que acontece é o seguinte, ó, qual que a gente vai usar? Porque é um pouco complicado usar todos eles, porque quanto mais você pega aquele paciente e vai categorizando ele, esse paciente, vou dar esse exemplo aqui, ele tem essa dor miofascial, facial. Tá, e aí além disso, na parte genética ele tem esse perfil, na parte sensorial ele tem esse perfil, na parte psicológica ele tem esse perfil, na parte comportamental ele tem esse perfil, na parte imunológica ele tem esse perfil, na parte de eventuais comorbidades ele tem esse perfil, essas características anatômicas, ou seja, olha quanta coisa que a gente está tentando olhar para esse paciente, e quanto mais coisas a gente vai querendo olhar, mais difícil se torna a gente tirar uma conclusão com esses estudos. Então, eu acho que hoje a gente está numa certa, como encruzilhada, mas numa rota, onde a gente, num futuro, vai perceber quais desses famosos biomarcadores, desses fenótipos, quais deles servem, quais deles não servem, quais deles de fato podem nos trazer uma coisa, quais deles não podem. Por enquanto, a gente não tem quase nenhuma evidência de que de fato eles funcionam. Hoje as pesquisas nessa área, elas estão muito assim. Você faz um estudo, pega lá o teu paciente, seja ele com que doença for, com que tipo de dor orofacial for, você faz o tratamento, coleta todas essas variáveis que eu falei para você, de uma forma ou de outra, você faz o teu tratamento, faz o teu estudo, e aí depois que tudo terminou, você já tem o resultado, e aí que você vai olhar para trás e saber, aí você vai tentar começar a fazer sentido de tudo aquilo que você coletou. E isso é uma maneira muito complicada de você fazer testar essas hipóteses científicas, que basicamente eu gostei muito de uma analogia, de um artigo um dia que eu li, que ele fala que você tentar fazer análise de biomarcadores depois que fez todo o estudo e que você já coletou os seus resultados de tratamento. E aí agora que você vai olhar e tentar categorizar esse participante, é como se você tivesse apostando numa corrida de cavalo depois que ela já ganhou, porque você já sabe o cavalo que ganhou. Entende? Então, é uma coisa um pouco complicada. Então, assim, essa é uma área que ela ainda não entregou aquilo que, de fato, a gente espera que ela vai entregar. Ainda há um caminho muito longo. Eu sempre falo o seguinte, eu entendo, às vezes, a necessidade, a ânsia e o desejo de quem trabalha com o paciente no dia a dia de que a ciência ela dê respostas assim, não, me fala, o que eu tenho que fazer? Como é que eu posso, você está falando de fazer biomarcador, fenotipagem, tal, o que eu tenho que fazer? E a bem da verdade, pessoal, é que a ciência é uma coisa lenta, assim, a gente ainda demora para entender as coisas, assim, não existem soluções mágicas, assim. E isso é uma coisa que eu me deparo o tempo inteiro. E eu tenho esse desconforto e eu carrego isso comigo, que é o seguinte, você começa a estudar uma área, eu quero estudar essa parte aqui. Quando você começa a achar que você entendeu, surge alguma coisa que fala assim, peraí, talvez essa coisa é um pouco mais complicada do que eu imaginei. Então, tenham desconfiança de que se eu posso passar uma mensagem para vocês hoje, principalmente nesse momento onde a gente tem esse bombardeio de informações, desconfie muito de soluções muito milaborantes e miraculosas e coisas que são assim fenomenais. Às vezes a realidade ela é um pouco mais complexa e principalmente quem trabalha com dor sabe disso, sabe que a coisa é um pouco bem mais complexa. E só para dar um exemplo para vocês dessa complexidade, não na área da dor orofacial especificamente, mas na área médica, e aí eu digo para vocês como que ler outras coisas de outras especialidades ajuda a gente também, talvez, enxergar
similaridades e analogias com a nossa própria área. Há um tempo atrás saiu um estudo bem interessante com dores neuropáticas, de uma forma geral, que são da alçada médica. E aí eles estavam fazendo uma análise, porque eles têm como fazer essa análise, de diversos estudos clínicos de algumas drogas específicas que são usadas para tratar essas dores crônicas também, essas dores neuropáticas. E o que eles viram foi uma coisa muito interessante, foi o seguinte: normalmente, quando você tem uma droga nova, e aí ela é lançada no mercado, você tem assim um efeito muito grande dela. Ela assim, nossa, saiu aqui uma droga nova, olha só, ela é muito eficaz e tal, não sei o quê. E eles medem isso por um conceito que chama Number Needed to Treat, NNT. Depois vocês entram também para ter curiosidade de saber o que é isso. Mas basicamente era o seguinte: quantos pacientes que você precisaria tratar para que você conseguisse obter que tivesse uma resposta que você considera como sucesso. E o que eles perceberam? Que esses primeiros estudos com essas drogas novas saíram, você tinha esse número muito pequeno, significa que a droga era muito boa, ela era, assim, a promessa era muito boa, isso de ensaios clínicos publicados em revistas boas. Com o passar do tempo, e eles conseguiram ver isso ao longo de, acho que uma década, alguma coisa nesse sentido, talvez até um pouco mais, para alguns medicamentos, com o passar do tempo, essa eficácia que na época era uma coisa muito boa, muito, assim, espetacular, ela foi diminuindo, até chegar talvez no que é a realidade. Então, sempre de novo, quando vocês ouviram alguma coisa, saiu um tratamento aqui novo, que, é promissor, é uma coisa... Espere um tempo, o tempo vai mostrar realmente como que aquilo vai se comportar. Porque isso é uma coisa que é inerente. E quais são, então, esses são os desafios que eu estou comentando para vocês, de como a gente tem trabalhado nessa área, de como é que as pesquisas, eventualmente, têm caminhado. Então, a gente ainda está digamos assim, nessa busca dos melhores biomarcadores, mas em termos assim, quais aqueles que talvez podem ser mais relevantes, quais aqueles que, de fato, podem fazer diferença ali na prática de quem, eventualmente, vai cuidar desse paciente, no final das contas. Isso é uma coisa que quem trabalha em pesquisa, eu me faço essa pergunta sempre, porque, assim, eu sou muito pragmático. Se eu preciso fazer alguma coisa que isso vá fazer sentido para a pessoa, e ela precisa... e existe toda uma indústria por trás da ciência que precisa fazer com que essa informação que eu estou no meu laboratório produzindo, eu estou ali com meus pacientes fazendo as pesquisas, para que isso chegue de alguma forma para quem está ali na ponta, ali, lidando com esse paciente. Então, essa área de fenotipagem, de biomarcadores, seja eles quais forem, nessas diversas categorias que eu comentei para vocês, há necessidade da participação de diversos profissionais, desde quem ali trabalha com pesquisa em animal, quem trabalha com pesquisa clínica como eu, daqueles que são comunicadores científicos também, isso é muito importante, a pessoa que vai pegar aquilo ali, vai tentar traduzir de uma forma que seja uma linguagem mais acessível, mas ao mesmo tempo também a complexidade não vá se perder, para ficar uma mensagem simples, mas não simplista, né? Isso é uma coisa que também é fundamental. E as perspectivas nessa área, pessoal, que a gente tem caminhado lentamente, mas a gente tem talvez chegado a algumas técnicas que hoje são de muito mais fácil acesso. Aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, essa própria questão da análise genética, que hoje tem se tornado cada vez mais fácil a gente ter acesso a isso, né? Hoje tem diversos laboratórios no exterior, isso já há muito tempo, mas próprio no Brasil, que você pode pegar, mandar, e você vai ter essa análise. Então, essa é uma coisa que tem ficado mais acessível. Na odontologia, por exemplo, esse mundo da neurofisiologia, isso tem entrado cada vez mais também para a nossa área. A gente tem tido acesso, a gente sabe hoje interpretar, a gente sabe fazer, e a gente sabe transformar aquilo de forma que faça sentido dentro do escopo do que é a nossa área. E uma última coisa que eu gostaria de falar para vocês nessa área, isso foi uma transformação muito boa que eu consegui ver, foi o seguinte: ainda nesse escopo, né?
a dor orofacial ela tem se tornado muito maior do que essa tal da DTM, que é uma coisa que ela começou já há muito tempo, essa sigla aí. Tanto é verdade, pessoal, que se vocês forem ver depois nessa classificação, e aí eu estou acabando de ver aqui que a Juliana postou no bate-papo o link para vocês. Obrigado, Ju, por ter postado aí. Vocês vão perceber que ela não usa mais esse termo DTM, porque acho que já passou, acho que já é época já de avançar e de dar, talvez, ser mais um pouco específico naqueles termos que você usa. Então, acho que essa também de novo, são evoluções que eu vi nesse pouquíssimo tempo. Assim, então, de novo, não tem 10 anos que eu tenho estudado nessa área e pesquisado realmente. Eu estou na linha de frente ali da pesquisa, no laboratório, no dia a dia. Então, isso são mudanças importantes, né? Então, eu acho que isso, para vocês agora que estão, e eu, de novo, para vocês, assim, independente da idade que estão começando nessa agora, eu acho que há um futuro muito promissor em relação a essa área. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de destacar para vocês. Então, vamos lá, recapitulando, né? Eu acho que essa questão da educação, acho que isso é importante. E vocês, como alunos, vocês têm que cobrem os professores de vocês, mostrem para eles, assim, ó, professor, eu vi essa classificação, olha, tem aqui coisa que acho que a gente poderia ver ainda no TIA também. Sabe que a gente não pode fazer? Ah, tem aqui, acho que cabe também na cirurgia. Então, assim, estimulem os professores de vocês, incomodem eles para que eles possam correr atrás disso também. Acho que vocês têm um papel muito grande também em ajudar esse avanço da educação na dor orofacial aí também. Eu acho que essa questão da pesquisa interdisciplinar, isso também é super importante. Então, eu acho que, por exemplo, uma coisa simples que vocês podem fazer, convidem outros especialistas, convidem fisioterapeutas, convidem médicos, convidem fonoaudiólogos para eles falarem da vivência deles. Eu acho que isso é uma coisa que a gente só tem a ganhar quando a gente troca essas experiências. E nessa área de biomarcadores, assim, fiquem atentos ao que está acontecendo, mas assim, com muita cautela em relação às possíveis e prováveis sucessos dessa ou daquela forma de se avaliar. Eu acho que isso é uma coisa que, mas de novo, acho que as perspectivas nessa área também são boas, mas acho que um pouco mais devagar. A gente ainda está, agora que a gente tem uma classificação, pessoal, então vamos devagar um pouco assim, até chegar ali numa forma de tratar que vai ser eventualmente um sucesso maior do que o que normalmente a gente já tem, mas eu acho que isso eventualmente vai vir aí com o tempo, tá? Alguém tem alguma uma pergunta? Aira, eu não sei se você quer perguntar alguma coisa, se alguém quiser comentar alguma pergunta aí, a gente tem mais uns 10, 15 minutinhos, eu posso abrir esse espaço aqui. Ju, obrigado pela presença lá. Vamos lá, Aira. Obrigada também, professora Juliana, né? É sempre um prazer contar com você Sim. aqui nas nossas palestras, né? É sensacional, na verdade. Não, professora Yuri, eu acho que, assim, os pontos que você citou realmente são fundamentais, né? Toda essa interdisciplinaridade, e até mesmo a gente instigar o professor, né? Que é Sim. uma área que, na verdade, assim, ela fica muito interrelacionada. Às vezes a gente pensa que não, mas eu mesmo já ouvi falar, professor mencionar, tipo, casos de, diagnóstico errado, né? Aí, acho que é a pior coisa que você pode fazer com o paciente, né? Você trata um canal, faz uma exodontia e, Sim, na sim, verdade, não era nada disso. sim, sim. Aqui a gente tem uma pergunta da Larissa, né? Pesquisar em Pesquisas. dor facial com alguns testes de qualidade de vida. Envolvendo a Ah, psicologia são pesquisas de mútuos? dor. Sim. Então, eu acho que, Larissa, essa parte que você comentou, eu acho que ela entra dentro vamos falar, a gente está falando de interdisciplinaridade, ela entra nesse ponto aí. Por exemplo, a gente precisa, por isso que eu falo que é importante você conversar com outras áreas. Você vê nos estudos, a maioria deles, podem perceber nessas revisões temáticas, vocês podem ver o que é o desfecho que eles veem para ver se melhorou ou não melhorou. Intensidade de dor, 0 a 10. Isso é muito pouco.
mas é muito pouco. Às vezes você vai fazer um tratamento para o teu paciente e eventualmente vamos supor que você não conseguiu reduzir da forma como você gostaria aquela intensidade de dor que ele tinha. Ela ainda estava com uma dor moderada, porém, você conseguiu fazer com que ele voltasse ali a se socializar, você conseguiu fazer, vamos pensar na parte de uma dor miofascial aqui, você conseguiu fazer com que ele voltasse talvez a ter uma alimentação que para ele era prazerosa, fazer com que ele consiga se alimentar de algumas coisas que ele estava se privando, e aí você vê que você melhorou a qualidade dele de vida. Então, isso tudo são outras formas, são outras ferramentas que a gente precisa também levar em consideração na pesquisa. Mas, de novo, isso não é uma coisa que é simples de se implementar, entendeu? O mais simples é você pega essa escala, 0 aqui sem dor, 10 a pior dor do mundo, faz aqui, me dá um número, faz um traço, enfim. Mas eu acho que essas ferramentas de qualidade de vida, como a Larissa falou, elas são fundamentais, assim, para a gente ter isso em consideração. A questão, para mim, é operacionalizar isso não é tão simples assim. Porque às vezes tem um paciente que, talvez se ele tenha algum outro tipo de condição dolorosa, né, ele é mais sensível à dor, a percepção dele muda totalmente, tipo, é Sim. outra. Um paciente já propriamente dito ansioso, depressivo, para ele a dor é uma coisa diferente do que um paciente, digamos assim, saudável, né, teoricamente. Uhum. A Sim. gente tem aqui também um comentário da doutora Fabiane. Sim, ela Você acha que a se tem efeito diminuição dos placebo. efeitos, isso. Fabiane, essa é uma das explicações. Esse artigo que eu citei para vocês, eles citam isso. Assim, há algumas evidências que parecem indicar que o efeito placebo ele tem aumentado ao longo do tempo, né? Por diversas as formas, talvez essas novas formas de comunicação, essas formas de você criar expectativa nas pessoas, isso pode aumentar a resposta placebo que elas têm a determinados medicamentos. Mas além disso, Fabiane, aqui tem outras coisas assim, basicamente assim, o rigor com que se produz ciência ele também tem aumentado, entendeu? Os estudos clínicos têm ficado maiores. Antes era aceitar você, por exemplo, olha só uma coisa interessante, uma dica interessante que eu dou para todos vocês aí. Antes você podia publicar um ensaio clínico, de novo, né? Nessa época de pandemia, vocês estão vindo falar muito tal do ensaio clínico randomizado, tal, não sei o quê. Você poderia publicar isso ali sem fazer registro nenhum. Só que o que acontecia? Você não sabia quantas variáveis que aquele grupo de autores avaliou, se eles escolheram relatar apenas aquelas que foram que deram o desfecho que eles gostariam. A gente fica sem saber. O que hoje é assim, é mandatório. Antes de você fazer aí você já registra ele. Vai estar lá, eu quero fazer isso, eu quero testar isso e isso aí. Quando ele for publicado, o que você vai fazer? Bom, ele quis fazer isso e aí ele me entregou isso aqui. Será que as coisas combinam? O que aconteceu no meio do caminho? Aí você tem o registro. Então, sempre que vocês forem ler um ensaio, procurem o registro dele, procurem saber o que a pessoa queria testar, para ver se ela se manteve fiel àquilo que ela queria fazer. Ou se ela foi dando ali o jeito, porque pesquisa acontece essas coisas, você planeja uma coisa, acontece aquilo ali, você tem que mudar e tal, não sei o quê. E às vezes isso passa desapercebido, a pessoa não reporta, seja porque não lembra, enfim. Mas eu acho que essa é uma forma interessante da gente controlar isso. Então, eu digo que o rigor dos ensaios clínicos, ele foi um fator que também contribui para isso aí. Legal, professor. Raíra, atendimento clínico do especialista. Raíra, bom, ali eu não, a minha vivência clínica fora do ambiente universitário, ela é muito pouca. Mas se eu fosse dizer ainda que eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa, como profissão, ainda tentar estabelecer assim, como é que a gente vai fazer com que isso seja viável para o dia a dia de vocês? Porque, por exemplo, às vezes muito do atendimento desse paciente, você não vai entregar um produto, vai, sei lá, fazer uma coroa, ou vai talvez eventualmente uma placa, mas isso talvez não é todo o caso. Então, assim, será que não tem como os planos de saúde começar a falar, se a consulta é para dor facial, ela tem que ter um valor X que justifique aqueles 40 minutos que o profissional vai ter que atender? Então, acho que são desafios que eu acho que a gente ainda está resolvendo. Eu acho que é isso aí. Mas eu acho que o que tem acontecido, Raíra,
que eu tenho percebido é que tem existido exemplos de profissionais que hoje eles conseguem ser especialista orofacial e aquela é a especialidade deles, e não uma especialidade, digamos assim, colateral. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai começar a ver cada vez mais no futuro, né? E aí, obviamente, com essa demanda, eu acho que existe uma demanda muito reprimida também desses pacientes. Então, conforme essa especialidade vai ficando conhecida, esse paciente também vai saber onde ele vai procurar. Isso é uma coisa que existe muito, a Irã comentou, né, essa questão do diagnóstico errado, faz com que esse paciente ele fique pulando de diversos profissionais em profissionais, até ele saber, não sabe nem quem que ele procura. Então, acho que isso é uma coisa que também... A gente teve uma live um tempinho atrás, acho que no mês de junho, com a doutora Ira. Ela é especialista mesmo em dor orofacial, né? Ela atende no consultório só paciente de dor orofacial, DTM, né? E eu acho que realmente é uma especialidade assim, que ainda é pouco conhecida, pouco explorada, mas eu acho que a situação que a gente vive hoje em dia, né? E, por exemplo, se a gente falar o que estamos vivendo, tipo, o hoje, né? Os últimos 5 meses das nossas vidas, né? Ansiedade, né? Estar preso em Sim, casa. Então, tem muitos relatos de pacientes, né? Tipo, que as dores orofaciais, as próprias DTMs, ou até o bruxismo mesmo também, tem aumentado mais, né? Então, sim, a sociedade hoje vive muito estressada. Então, acredito sim, que o sim. mercado, digamos assim, para o especialista de dor orofacial, ele ainda vai aumentar muito mais, né? Sim, não tenha dúvida, há um potencial muito grande para isso. Mas, de novo, acho que isso tem que ser acompanhado por essa mudança também na mentalidade das outras especialidades também, para saber reconhecer e Sim, saber encaminhar, pessoal, aqui possa encaminhar, trabalhar junto. Dos planos de saúde também entender que tem que ter uma outra dinâmica ali para que isso possa ser viável para uma maioria do que. Então, assim, então ainda existe há que ter uma movimentação de diversos setores, eu acredito. Mas, de novo, eu realmente acredito, eu acho que esse marco que foi essa especialidade ser reconhecida nos Estados Unidos, acho que vai ajudar, porque lá isso vai ter que ser monetizado, lá isso vai ter que ser, então a gente vai poder aprender também com eles, vai poder trocar essa experiência, então acho que isso é uma coisa que, para os próximos, acho que nessa próxima década, acho que vai haver um salto nessa questão de como viabilizar isso para o atendimento clínico. Tem mais, como eu falei para vocês, acho que da minha época que eu saí da faculdade, só 10 anos atrás, e até hoje, assim, eu vi sair muitos bons cursos de especialização. Hoje vocês podem ir, tem essas opções de você fazer essa formação. Tem residências, isso aí também, para quem prefere. Por exemplo, assim, tá em contato com um ambiente mais multiprofissional e ficar 2 anos ali dedicado. E se você tem algum outro programa que eu acho que você pode fazer residência nessa área, então acho que sim, é interessante também. Bom, a a Laís, oi Laís, Laís, tudo bom? A Laís está perguntando um negócio de biomarcador epigenético. Bom, até onde eu sei, Laís, assim, na nossa área de dor orofacial, isso ainda está muito relacionado com a disfunção temporomandibular, isso muito puxado pelo estudo do ópera. Para quem não sabe, esse estudo que eles colocaram esse acrônimo, né, de ópera, foi um estudo muito grande e caro que foi feito nos Estados Unidos, onde eles tentaram mensurar diversos marcadores e fatores de risco para desenvolvimento dessas dores miofaciais, dores da articulação temporomandibular, ruídos na TM, osteoartrite, enfim, o que a gente chama nesse guarda-chuva de DTM aí. E eles fizeram, tipo, a parte genética foi uma parte muito grande. Eu acho que eles estão começando a ver essas questões epigenéticas aí, mas ainda na DTM acho que ainda está muito incipiente, viu, Laís? Assim, a gente ainda não tem algum que digamos assim, que é uma coisa que você mexe no fenótipo sem mexer no genótipo, né, que seria essa questão da epigenética, hereditariedade. Então, acho que isso, na nossa área, isso realmente ainda está muito ainda incipiente. A questão desses estudos genéticos é que eles precisam ser de larga escala, senão você não consegue tirar conclusões
muito grandes. E estudo de larga escala genética, assim, estudo com 500, 600, mais de 1.000, né? Não é 100 pacientes para um estudo genético é uma coisa ainda que pode ser considerada uma coisa muito, muito pequena ainda, né? Então, essa área genética. Mas, de novo, como eu falei, eu acho que existe um potencial muito grande aí por conta do acesso hoje que a gente tem nessas áreas aí, tá? Que Acho mais? muito válido mesmo, professor, tipo, toda essa parte, né? Realmente. Sim, Ainda vai ser muita coisa, né? Ainda sim, está muito sim, incipiente. sim. Você comentou uma coisa, né, que eu acho que isso é uma coisa fundamental com relação a essa questão da educação, um dos desafios que a gente tem também. É porque, assim, como você não tem o contato, simplesmente você não sabe que aquilo existe, você pode acabar fazendo, de novo, chega, esse exemplo clássico que vocês tiveram aula com o professor Leonardo Bom Jardim, né? O Léo, que foi meu supervisor no pós-doc também, pessoa fantástica, de você achar que aquilo é alguma dor de dente, às vezes, sei lá, aquilo pode ser uma neuralgia do trigêmeo, mas você não sabe simplesmente porque você não sabe que aquilo existe, e aí você não tem como saber. Exatamente. E aí você vai fazer esse procedimento completamente errado. Isso é uma coisa assim, simples que se tivesse tido esse contato já poderia lançar a mão. Então, assim, pelo menos para não fazer procedimentos errados, para não agravar um quadro e para piorar um quadro que eventualmente poderia ser simples de se resolver. E quando você vai fazendo isso, você pode levar o paciente fazer ele trilhar um caminho que vai só agravando, agravando e persistindo. Enfim, a gente tem diversas histórias desse tipo de falha, né, de diagnóstico, e você depois eventualmente iniciar um tratamento achando que você está indo vendo uma coisa e basicamente é uma outra coisa. E aí, de novo, aí eu volto para falar para vocês da importância de vocês verem essa classificação, porque tudo isso está. E aí vocês vão perceber, isso foi uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, que dor facial é muito, muito, muito mais ampla do que essa tal da disfunção temporomandibular, mas muito mais ampla, muito, Eu muito, acho, muito mais ampla. assim, eu achei muito bom você ter falado isso, na verdade, porque às vezes o pessoal fala assim, por exemplo, o nosso nome da Lado, né, é Liga Acadêmica de Dor Orofacial, né? Mas a maioria das pessoas costuma, é a Liga de DTM. Não, na verdade, Sim, assim, sim, sim, é sim, muito grande essa área, é muito sim, ampla. Tipo assim, o sim, que envolve uma dor, até uma própria pulpite é uma dor sim, orofacial, né? sim, Então, às sem vezes é algo dúvida. que o pessoal não entende, né? Uma cefaleia é uma dor orofacial. A própria DTM, né, a dor ocasionada pela Sim, DTM, é sim, uma dor orofacial. sim, Então, sim, sim, sim. e hoje em dia, por exemplo, eu tenho assistido, assim, nesse tempo de quarentena que a gente tem até mais disposição para algumas coisas, né? Tenho assistido várias aulas, né? E, por exemplo, a gente sabe que em relação à doença cariosa, tipo, os índices vêm diminuindo, a questão de digamos assim, um diagnóstico precoce, ou até a prevenção, higiene, tudo tem melhorado bastante, né? Então, a situação dos países, mas falando assim, relacionado talvez ao Brasil mais especificamente, né? São doenças não cariosas, né? Hoje a gente até Uhum. vê outros problemas realmente que muitas pessoas recebem, tipo, não sei quantos dentistas, assim, de consultório tem aqui, né? Mas, às vezes, não recebe tanto paciente para fazer tratamento de cárie. E sim, olha, tem um problema aqui, tem uma coisa aqui. Só que, pela falta Sim, de conhecimento, a pessoa não sabe o que é, né? sim, Então, sim, sim. acho E que é isso uma área é um para se conhecimento muito investir, né? básico. É um conhecimento muito básico, porque, assim, de novo, eu vou falar para o Peter, falou assim, Peter, eu fiz propaganda da classificação, porque isso é realmente, a gente às vezes subestima isso, mas, por exemplo, essa classificação dela depende de um diagnóstico correto que finalmente vai levar a um tratamento correto. Então, existe uma base que você precisa ter esse consenso, do contrário não vai funcionar. Por exemplo, você comentou de diagnóstico, né? Deu um diagnóstico errado. Sabe uma coisa que acontecia muito, e que pode eventualmente ainda acontecer, resquícios, essa questão do diagnóstico, confusão, ocorre simplesmente, pura e simplesmente,
Porque você está falando, e eu acho que você está falando uma outra, e eu falo um outro nome, e assim, a gente já vê que você está falando da mesma coisa, só como você está usando um nome, eu estou usando um outro, a gente acha que está falando de coisas diferentes, a gente não consegue conversar. Então, assim, imagine qualquer diálogo, se você não estabelecer, assim, ó, algumas coisas que são comuns, por exemplo, o que eu falo, quando eu falo dor miofascial, orofacial, se você não entender o que eu estou falando, a gente não vai conseguir ter uma conversa produtiva. Você vai estar achando que é uma coisa, eu vou estar achando que é outra. Então, por isso a importância da gente concordar como que a gente dá o nome para as coisas, porque senão não sai do lugar, entendeu? Então, acho que eu já vi muita dessa confusão por conta disso, né? Você tem assim, o pessoal da prótese preferia esse nome, o pessoal da cirurgia bucomaxilofacial preferia esse termo, mas e aí ficava nesses clubismos e aí a coisa não evolui. A coisa não evolui. Se não tiver e eu acho que aí, de novo, a importância da gente usar e pegar assim, então a gente vai usar. Então, por exemplo, você falou da DTM, né? E essa questão eu acho que esse foi uma sacada, acho que muito boa da classificação internacional, que é eliminar o termo DT. Esse termo já não existe mais. Agora, a categoria que ela pertence. Se é dor da TM, chama dor da TM. Se vai ser dor miofascial, que era a mialgia na DTM, você vai chamar dor miofascial. São coisas diferentes, cada uma ali, porque elas são diferentes, elas são tratadas diferentes, os sintomas, eles são diferentes. Então, não tem por que você colapsar tudo no mesmo nome. A DTM serviu por um propósito. Eu acho que ela foi importante num tempo onde se achava que dor orofacial era basicamente dor dentária, ou era dor dentária ou era dor de cabeça, não tinha uma outra possibilidade. Ela entrou para falar assim, não, tem mais coisa também, ela cumpriu o seu papel, mas acho que agora é a hora que a gente dá um passo adicional e evoluir. Eu acho que a classificação ela vem para contribuir nesse sentido aí também. Eu acho assim, professor, que a gente conseguiu nosso objetivo, assim, e talvez até ultrapassou muito mais do que eu estava esperando, né? Eu gostei bastante. E por questão do horário mesmo, da gente cumprir, porque a gente sabe que talvez tem outras atividades e tudo. Sem Eu dúvida. vou passar então agora para fazer a pergunta, né? Boa. Pessoal, eu deixei aqui já no chat o link para vocês acessarem o formulário. A pergunta que eu vou fazer agora para o professor e a resposta que ele der é o que vocês têm que colocar nesse formulário, tá bom? Então, professor, qual a sua recomendação para saber quais os tipos de dor orofacial? Bom, acho que se vocês estiveram prestando atenção aí eu já falei, pessoal, acho que a recomendação agora é vocês terem isso, vocês têm essa ferramenta, tem a classificação de dor orofacial às mãos. Esse foi um instrumento que ele foi cunhado por diversas pessoas com muito cuidado, e ela é uma ferramenta que lá vocês vão ver quais são, vai abrir os olhos de vocês para esse universo da dor orofacial, desde a pulpite, passando pela dor da TM, indo até para uma síndrome da ardência bucal, migrânia orofacial. Então tá ali, então é um documento que tá ali, tá à disposição, tá de graça. Então, que essa talvez é uma coisa que eu recomendo, possam ter isso como livro de cabeceira, ler com carinho ali. Acho que essa seria uma boa recomendação para vocês verem esses tipos de dor orofacial. Acho que seria essa a minha recomendação. Tudo num lugar só, de fácil acesso ali. Então, o pessoal repetindo, né? A resposta é sim. A principal recomendação seria conhecer a classificação internacional de dor orofacial, tá bom? Exatamente. Isso é Boa. fundamental hoje em dia, até, sim, como tratar ele como uma bíblia, né, da odonto, talvez, né? Não, deixa eu fazer, pronto, agora pronto. Eu entendi o seu ponto, mas eu quero fazer uma correção assim. Por que não é uma bíblia? E aqui é importante, não, é importante, só eu não quero tomar muito tempo de vocês, né, mas essa é uma coisa importante. A Bíblia é um documento fechado, já é um cânone, ninguém muda. A classificação, ela é um documento vivo. Ela vai se adaptando e se atualizando conforme o conhecimento vai evoluindo. Então, hoje a gente está na primeira edição dela. Daqui a uns 10, 15 anos, podem se acumular evidências que a gente precisa mudar alguma coisa.
Assim foi com a classificação de Cefaleia, que foi a base que a gente fez, ela está na 3ª edição dela já. Então, assim, é um instrumento vivo, dinâmico, e todos vocês podem participar, podem fazer sugestões, podem dar comentários, pode falar assim, esse critério aqui eu acho que ele está um pouco confuso, acho que a gente pode melhorar aqui, mas não é jogar fora, entendeu? É participar. É um convite para vocês participarem dessa construção, entendeu? Vocês vão fazer parte, é a gente que está usando, a gente, afinal, a gente que usa, a gente tem que contribuir. Então, nesse sentido, ela não é a Bíblia, Perfeito, professor. porque ela não está fechada. Mas assim, mas eu entendi o que você põe. Mas eu acho que eu queria colocar isso aí, que ela vai ser atualizada e isso é importante. Isso Com faz certeza. parte do amadurecimento da área. Mudar. As coisas não são rígidas. Elas podem mudar. Desde que haja evidência, desde que haja um suporte científico, desde que haja um consenso, a gente pode evoluir nesse sentido aí também. Perfeito, professor. Muito obrigada mesmo. E Obrigado. pela sua disposição, né? Eu sei que já está tarde para você. E Sim. nada, só acho que elogios realmente pela sua aula. Foi muito boa. E ajudou a gente, assim, a talvez abrir um pouco mais os horizontes, pensar de uma forma diferente. Sim. Né? Então, isso eu acho que na odontologia de hoje em dia é muito importante mesmo, né? Tá. Então, Eu acredito que que essa área ainda vai agradeço. evoluir. Eu Tá que bom, professor? agradeço, Aran, agradeço a presença de todo mundo, a quem... Eu espero, assim, de novo, não sei se foi uma aula, foi mais assim, sei lá, contei um pouco da Um minha história, mas bate-papo, assim, como eu bem falei, assim, legal, né? eu acho que isso é interessante, ó. Eu já vou, o Maurício acabou de perguntar, o contato, ó. Maurício, é o seguinte, eu já sou meio velho, mas o meu e-mail, eu tenho e-mail, né? Então é e-mail. Vocês mandem e-mail para mim e aí eu vou responder. Eu acabei de mandar meu e-mail aqui, yuricosta@fop.unicamp.br. Vocês podem mandar uma dúvida. Eu estou voltando para o Brasil no em março do ano que vem. A Piracicaba dá de portas abertas para receber vocês lá, para vocês conhecerem lá o nosso laboratório, como é que a gente tem feito, como é que a gente tem as pesquisas que a gente tem trabalhado, enfim. Isso vai ser um prazer receber quem tiver esse interesse aí. Tá bom? Perfeito. Obrigada, Obrigado. professor. Um ótimo restante de tarde, final de noite aí para vocês. Estou à disposição. Um Obrigado bom pelo sono para o convite, viu, senhor, Ana? né? Obrigado, viu? Até Obrigado mais, mesmo. professor. Tudo de Eu vou bom. aproveitar aqui, não sei se alguém ainda está com dúvida em relação ao certificado, né? Então, vocês têm que acessar o link, lembrando que a resposta é conhecer a classificação internacional de dor orofacial, tá? E tomem cuidado com o preenchimento do nome, do e-mail, tá bom? E para vocês ganharem um certificado, ele será só emitido no final do semestre para quem tiver 70% de presença. E lembre-se que toda quinta-feira, de 15 em 15 dias, mais ou menos, a gente está sempre tendo alguma atividade, né? E a gente sempre está à disposição para tirar as dúvidas de vocês, podem mandar mensagem no Instagram, tem o nosso e-mail lá também. E a gente criou os grupos, né, para quem é da FORP, para quem é de fora. Eu, tanto quanto a equipe inteira, sempre está à disposição de todos vocês. E obrigado por todos, por acompanharem até o final da palestra. E uma boa noite para todos, né? Uma boa janta e curtam o final do dia. Beleza. Bom, gente, pessoal, tudo de bom para vocês, viu? Fiquem bem aí. Até Até mais. mais, Tchau, Irã. professor. Tchau, Tudo de tchau. bom. Valeu, Tchau. valeu. Obrigada. A resposta foi que é necessário conhecer a classificação internacional de dor orofacial. Tá bom, pessoal? De nada. Vou enviar novamente o link aqui para vocês. Só um minuto. Pronto, pessoal, vocês têm um minuto que eu vou encerrar aqui. Quem talvez não estiver presente, ele vai ser retirado da aula.
Para quem ainda talvez não está nos nossos grupos de WhatsApp, então enviem uma mensagem, um direct no nosso, no nosso Instagram mesmo, tá bom? Que a gente adiciona vocês. Uma boa noite.